Vamos fazer um videozinho curto a respeito dessa falácia, dessa besteira dos caras que ficam achando que não existe amor utilitarista, basicamente a companhia feminina, né, não é condicional, ela pode ser incondicional, mas esse pessoal que vive no mundinho de fantasia. Tem um vídeo meu antigo, eu acho que era alguma coisa chamada hipergamia e igualitarianismo nos relacionamentos, saiu no começo desse ano, e eu expliquei bem isso, porque o que ocorre, né? Novamente, a gente tem aquela dinâmica do começo do relacionamento, que tem aquela fase de lua de mel, que vai até no máximo, assim, 2 anos, no qual o cara consegue tocar um relacionamento de boas. Um relacionamento igualitário, o cara mora na casa dele, a mulher mora na casa dela, os dois saem juntos de vez em quando, cada um paga suas contas, e daí chega um momento que a mulher vai mudando as condições, né, os termos do relacionamento, sem consultar o cara, ou às vezes até consultando, pressionando ele. Basicamente ela vai te pressionar para que tu se torne um provedor, ou parcial ou total, em casos extremos. Mas assim, então por que os caras têm essa ideia de que não, dá para ter um relacionamento de boa, né? A companhia feminina ela não é condicional, não é algo utilitarista? É por causa do seguinte, muitos se apegam só a essa fase do começo do relacionamento. Não só os homens, as mulheres também, só que no caso das mulheres elas não ficam pensando muito em provisão, elas ficam pensando mais naquele êxtase de começo de relacionamento, sabe? Aquela fasezinha da paixão. E daí tem muita mulher que por causa da promiscuidade atual, elas não sabem operar fora disso. Quando termina essa fase de lua de mel, elas acham que não gostam mais do cara, elas acham que o negócio acabou e tem que pular para outro relacionamento. Mas enfim, por que tem tanto jovem, não jovem, mas até adultos, assim, de até uns 30 anos, que ainda ficam se apegando nessa ideia de não vou ter um relacionamento igualitário, dá para ter amor incondicional, alguma coisa assim? É por causa do seguinte, isso eu já tinha discutido naquele vídeo do começo do ano. É por causa da questão da provisão. Veja bem, para manter uma mulher, né, eu já falei várias vezes, ela vai ter que ou depender de ti, fisicamente e ou financeiramente de ti. O que quer dizer isso? Quer dizer que é totalmente condicional. Que nem naquele stand-up lá do Chris Rock, que ele falou que apenas mulheres, crianças e bichos de estimação são amados incondicionalmente. Um homem, ele só é amado mediante a provisão. Ele só é amado se ele prover alguma coisa. Então o que acontece? O cara tá lá jovem, tem uma namorada aqui, uma namorada ali, uma peguete aqui, uma peguete ali, e ele fica operando, né, hoje em dia até ali os seus 30, 35 anos desse jeito, certo? Isso é uma coisa bem da parte PUA, assim, dos Red Pill, assim, da galerinha do Rolo Tomassi, talvez os realistas, tem muito cara que fala isso, que tá certo de certa forma. O valor do homem é recursos e status, o da mulher é fertilidade e juventude, então o cara tem que deixar para fechar um negócio, né, se ele quer se casar e ter filhos, quando ele está no valor de mercado mais alto possível, para pegar o melhor negócio. Só que veja bem, nesse período aí, coloca aí dos 15 até os 35 anos. Estou falando só de homens nesse vídeo, o foco é eles, não vou falar de mulher. O cara tem essas namoradas e, logicamente, a mulher tem o emprego dela, o estágio, a faculdade, ela paga as contas dela, ele paga as contas dele, cada um mora na sua casa, só que aí é que está o detalhe. O cara acha que ele não está tendo que prover, ele acha que aquela companhia feminina não é condicional e utilitarista, porque tem outra pessoa, tem terceiros que estão garantindo essa provisão para a mulher, certo? Se a mulher está um pouquinho mais jovem, está na fase da faculdade, tem um estágio, tem uma bolsa de mestrado, alguma coisa ali, entendeu? Então tá lá o papai Estado garantindo a provisão para a mulher, e daí o cara que está se relacionando com ela naquele momento, ou os caras que estão se relacionando com ela nesse momento, são os que estão sendo beneficiados, porque tu está tendo acesso à companhia feminina, sexo e tudo mais, sem ter que prover. Entende? Então é por isso que o cara tem aquela ideia de que, não, eu não tenho que prover, certo? Aí depois tem cara que geralmente surta quando fica um pouco mais velho, que é algo mais sério, e daí descobre, opa, peraí, como assim? Os termos não eram assim. E tem outra coisa que tem que levar em consideração, isso lembra bastante os vídeos do Tricel,
que ele fala que é o seguinte, tem muita mulher hoje em dia que chega até os seus 30 anos de idade sendo sustentada, provida pelo papai, né? Conforme eu falo, não precisa ser uma provisão total, pode ser uma provisão parcial. Só que veja bem, ela está lá desde os seus 15 até os seus 30, às vezes até 35, já vi esses casos, né? Pode até ter um trabalho, um estágio, alguma coisa assim, só que ainda assim tem uma boa parte da renda dela que está vindo do pai. E, logicamente, ela está livre para ter os relacionamentos dela, namoro, relacionamentos casuais. Então ela está livre para ter esses relacionamentos, os caras estão tendo acesso a ela, sem ter que prover, porque tem uma outra pessoa provendo. No final das contas, pai, realmente, cara, pai hoje em dia, ele é simplesmente, ele é o fornecedor. É o fornecedor, o pai ele é cuck. O cara cria, sustenta, para daí chegar lá outro magrão e comer. Tinha até um videozinho do Porta dos Fundos que falava disso. Mas é aí que está a questão. Os caras não percebem que o negócio ele é condicional, ele é utilitarista, porque não é ele que está pagando a conta. É uma outra pessoa que está pagando a conta, certo? É o papai, ou papai Estado, ou o papai que está pagando a conta. E daí é por isso que chega naquele momento, assim, geralmente, que a mulher ela fica curtindo. Às vezes, assim, não é só coisa casual, pode ser namoro mesmo. Só que um namorado aqui, outro namorado ali e tal. E daí quando chega aos 30, 35, magicamente chega aquele momento de, opa, agora, né, que nem o Newman fala, né, cansei da putaria, agora eu quero algo sério. Isso é uma coisa que a gente vê muito. Por quê? Porque ela vê que, assim, não tem mais aquela oportunidade, talvez, de uma bolsa ou de um estágio na faculdade, já terminou mestrado, doutorado, escambau, e agora vai ter que se virar sozinha. Vai ter que se virar no mercado de trabalho. Que não dá para tu comparar uma bolsa ou um estágio com trabalho. O trabalho tu tem que realmente entregar o serviço, tu tem que trabalhar de verdade. Quando tá numa instituição de ensino ainda dá para enrolar. E daí tu tem que ver também que às vezes o pai já tá meio de saco cheio de ficar sustentando. Ou em muitos casos, que nem ocorre hoje em dia, o pai nem é mais presente, né? Já teve um divórcio e o cara tá tendo que pagar pensão. Então pode chegar naquele momento que assim, a mulher ela tá terminou a faculdade, mestrado, aí o pai não é mais obrigado a pagar pensão, né? Talvez ele corte tudo, ou talvez ele corte gradativamente. Então é aí que surge essa necessidade da mulher de nos relacionamentos dela, que até então ela tocava de boa, relacionamento igualitário, ela tem o dinheiro dela, o homem tem o dinheiro dele, e os dois só ficam juntos assim tranquilo, sem fatores condicionais. Aí de repente não, agora tem que ser condicional, certo? Agora, para partilhar da companhia da mulher, o cara vai ter que prover, ele vai ter que ser um provedor ali parcial ou total, porque os provedores parciais ou totais que tinham anteriormente não existem mais. E daí ainda tem mais outra variável perigosa, né? Que daí o pessoal tem que entender a questão da fase da epifania, que é uma coisa que o Rollo Tomassi fala bastante, que é a fase mais perigosa assim, de se relacionar com mulher, que é entre ali os 25 e os 35, que justamente é essa fase que ela começa a ser mais utilitarista, começa a exigir mais um fator condicional, provisional no relacionamento, e não só isso, tem também a febre de bebê, né, a baby rabies, de repente assim querer dar um golpe da barriga, querer ter filho, e a gente sabe muitas vezes que hoje em dia elas usam de alguns outros subterfúgios para acabar engravidando do homem sem o consentimento dele, sem ele nem saber. É aquele milagre da pílula que não funcionou, né? Milagre da camisinha que não funcionou, a gente já conhece tudo isso. Mas tem que levar em consideração esses fatores também. Então, resumindo, tem a questão da provisão, seja do Estado ou seja do pai, que vai terminando. Tem a questão também da febre de bebês, que daí é mais um agravante para a mulher exigir mais condicionamento no relacionamento, mais utilitarismo. E também tem uma outra coisa que eu acabei esquecendo de citar, que é o seguinte, na fase da epifania, não é só essa parte da quebra ali da provisão, ou também de querer ter filhos, mas também é aquele momento que a mulher, por mais que ela não admita, ou saiba só inconscientemente, ela começa a perder a aparência física. E a gente já sabe que quando perde a aparência física, a fertilidade também começa a ir diminuindo. E daí a mulher, ela percebe que está surgindo uma nova safra de mulheres mais jovens, mais atraentes, mais férteis do que ela, e que ela não vai poder concorrer com elas por muito tempo. Então está na hora de se vender, está na hora de fechar negócio.
Mesmo porque possivelmente ela já deve ter percebido que a quantidade de homens que está interessado nela, que está correndo atrás dela, é bem menor nessa fase ali, por volta dos 30 anos, do que era por volta dos 20 anos. Então, no final das contas, não adianta. É sempre condicional, é sempre utilitarista essa questão dos relacionamentos. O detalhe é que, às vezes, tu pode ter acesso a esse relacionamento com um outro trouxa pagando.